Muitas vezes, o cristianismo ocupa espaço nos meios de comunicação de uma maneira que traz honra e outras vezes trazendo vergonha. Os irmãos sabem a que estou me referindo, mas eu quero só lembrar a cada um de nós que, primeiro, todos nós somos responsáveis diante de Deus pelos nossos atos e seremos julgados pelos nossos atos. Como preguei aqui uma vez, eu creio firmemente que o tribunal de Cristo é diário. Não seremos julgados apenas no final dos tempos. Nós somos julgados. A dificuldade é que, por vezes, nós não percebemos a relação entre o crime e o castigo. Mas nós somos julgados. Então, este é um ponto que devemos sempre ter em mente. Cada um é julgado pelos seus próprios atos. E com Deus não se brinca. Segundo lugar, é bom termos em mente, diante destes elementos que trazem vergonha, é que toda informação, quando ela vem a público, vem a lume, há interesses por trás dessa informação, aos quais nós nunca sabemos quais são. Independentemente, no entanto, desses interesses, cada um de nós que tem uma responsabilidade, tem uma tarefa, deve saber desse primeiro item que eu mencionei, que seremos julgados. E que temos que prestar contas do que fazemos, ou até mesmo daquilo que parece que nós fazemos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, aos Filipenses, capítulo 4, verso 8 e 9, nos diz que devemos ocupar a nossa mente com tudo aquilo que é, entre outras coisas, de boa fama. Precisamos não só viver de modo honesto, mas também viver de um modo que pareça que seja honesto. Isso é um compromisso que todos temos que vivenciar para não darmos margem a que os outros nos julguem de modo inadequado. Mas ainda, como eu disse há 2 semanas, uma boa resposta àqueles que nos colocam no mesmo saco de outros que envergonham o nome de Jesus Cristo é dizer o seguinte: venha e veja. Venha à nossa igreja e veja. Não nos julgue por aquilo que você vê em outros lugares. Venha e veja, então nos julgue. Se merecermos a acusação, ok. Mas se não merecermos, seja justo conosco. É por isso que a nossa vida tem que ser a mais transparente possível. Então, eu repito que o irmão ou irmã, em relação à nossa igreja, certamente em relação à maioria absoluta das igrejas evangélicas, todos os seus membros podem ficar absolutamente tranquilos com relação à transparência, à honestidade dos recursos que são aqui recolhidos. Nós entendemos que são recursos de Deus. E não podemos malbaratar, desviar, de modo nenhum, porque não é pecar contra ninguém, é pecar contra Deus. Eu digo, irmãos, irmãs, esta palavra, porque às vezes, de tanto ouvirmos certas palavras, acabamos ficando um pouco confusos. Quero dizer ao irmão ou irmã, eu sei que isso sequer lhe passa pela cabeça, mas eu quero dizer isso se um dia passar. Também você pode
olhar e comprovar. Fique à vontade. A sua contribuição, o seu dízimo, a sua oferta são bem utilizados, são auditados. Pode ficar disto muito seguros e muito tranquilos. Nossa igreja, nesse sentido, tivemos uma reunião da liderança aqui, uma linda reunião, umas 70 pessoas, na sexta-feira, com um jantar, em cada um pagou o seu. Eu disse isso, uma das marcas de nossa igreja é a solidez institucional. Não depende de uma pessoa, ou pastor, ou presidente, ou tesoureiro. É um conjunto, é a nossa organização que, graças a Deus, é sólida. Não é de agora. Isso, a igreja sempre foi assim. Temos aqui irmãos que aqui estão há muitos anos, com a irmã Miridã, que atesta esse fato de que a igreja independe dos seus líderes, que podem falhar, podem errar, porque aqui é a igreja de Deus. E a nossa oração é que contra ela jamais prevaleçam as portas do inferno. Espero que os irmãos tenham entendido a minha palavra, a razão de ser dela, o sentido dela, para que nós possamos prosseguir andando com as nossas cabeças erguidas, sabendo que os nossos padrões, os nossos parâmetros, as nossas diretrizes são distintos do que, infelizmente, às vezes se pode verificar em outros ambientes. Deus é sábio. Deus é justo. Deus é soberano. Deus é misericordioso. Obrigado pela atenção que me deram em relação a esta palavra. O irmão Pedro Grabois tem uma informação para nos dar. Bom dia, irmãos. Gostaria de convidar a juventude, os jovens de Itacuruçá, a uma reunião amanhã, às 19h30, às 7h30 da noite, na sala da MCA, em frente ao gabinete pastoral. A reunião é para falar sobre a nossa visão ministerial de justiça nos jovens, e que a gente vai estar fazendo nesse ano de 2007, 2008. Então, toda a juventude, os jovens, estão convidados amanhã às 7h30 da noite. Obrigado, Pedro. Quero dizer que na outra semana, começando dia 25, se reúne em Florianópolis a Assembleia da Convenção Batista Brasileira. É uma convenção representativa. As igrejas enviam os seus mensageiros. Se você tem interesse em ir, sendo membro dessa igreja, deverá buscar a secretaria para pegar então a sua credencial que o habilita a se inscrever ali então como representante da nossa igreja. Quero também ainda oferecer a você, homem ou mulher, a oportunidade de fazer um curso de câmera, para operar esta câmera ou aquela câmera. Hoje, por exemplo, estamos sem operadores, precisamos de mais gente. Já há alguns inscritos, quero estimular você a se inscrever. O curso vai de 9 às 5 da tarde, no próximo sábado, dia 20, e no outro sábado, dia 27. Então, são duas oportunidades, dois encontros, em que o irmão Balduino, que é professor dessa matéria no Cefet, inclusive, vai ensinar, e você pode fazer esse curso. Mesmo que não seja membro da igreja e queira participar, você pode e deve participar. Quero chamar aqui à frente o casal Alzira e Ayrton Gomes, que aqui vem para o objetivo de pedirem as suas cartas de transferência da Igreja Batista da Penha Circular para a nossa igreja. Eles foram daqui, junto com a Jamile e o João Vitor, João Pedro, acho que nem era nascido naquela época ainda, vieram de lá para cá, depois por razões de moradia, voltaram para lá, mas também por razões de moradia e também por amor à nossa igreja, retornaram a Tijuca, desejam então ser membros de nossa igreja por carta de transferência. Então eu peço que os irmãos sejam favoráveis e levantem
as suas mãos. Então, os contrários, mesmo sinal, se houver. Então, vocês passam a partir de hoje, junto com o João Pedro e a Jamile, o hall de membros da nossa igreja. Que Deus, então, abençoe vocês. Continue, vamos orar daqui a pouco por vocês também. Há alguém entre nós que nos visita pela primeira vez, segunda vez, terceira vez? Quer se colocar em pé também para receber os nossos cumprimentos? Temos aqui o Marcos. Acertei o nome? Bem-vindo. Há mais alguém? Lá atrás temos um casal, bem-vindo. São todos muito bem-vindos. Podem prosseguir em pé, que daqui a pouco todos ficaremos em pé também. E aqueles que completaram anos de nascimento ou casamento, há alguém nessa manhã? Venha, por favor, aqui à frente, a fim de orarmos. Isabel, José Maurício, aniversários de, imagino, casamento. 80 anos, quantos de casamentos? Menos. 29, a gente pergunta porque aí sabe a resposta, né? 29 anos de vida conjugal, Deus abençoe vocês então. Vamos nos colocar em pé então, vamos orar. Senhor, aqui por Ti mesmos reunidos, te agradecemos por receberes nessa manhã o nosso culto, como já recebeste o programa de rádio que nós apresentamos em Teu nome e para a proclamação do Teu nome. E com o mesmo desejo, Senhor, aqui nos encontramos agora, para também em Teu nome proclamarmos o Teu nome. E a nossa oração primeira agora é de gratidão pela vida do Ayrton, da Alzira, da Jamile, do João Pedro, de gratidão pela vida dos nossos visitantes, de gratidão pela vida da Isabel e do pastor José Maurício, nossos companheiros aqui no ministério na igreja, de gratidão pelos nossos irmãos todos que aqui, nesta manhã, com alegria se reúnem na Tua casa. Abençoa o Senhor a cada um, abençoe-nos e dê a cada um aqui agora momentos de crescimento, de aprendizagem, de visão de quem é o Senhor. Esta é a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, assim ao Senhor a apresentamos. Amém. Deus abençoe vocês, pode se sentar. Deus abençoe vocês também. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. De pé, vamos continuar lendo e declarando que o Senhor tem sido o nosso refúgio. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Assim diz o Senhor:
Eu é que fiz a terra, e nela criei o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todo o seu exército dei as minhas ordens. Quão grandes são, ó Senhor, as tuas obras. Quão profundos são os teus pensamentos. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor. E os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, os céus e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Enquanto enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Vem
Vem a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A hora é essa, a hora é agora, a hora da adoração. Essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele o teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vamos todos. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, assim como estás. Vem, assim como estás. Nós vemos, Senhor, o Teu poder sobre essa igreja. E nós viemos aqui para Te adorar, porque entendemos que a hora é essa. Não há, Pai, hora melhor do que a hora de agora para Te adorar, Pai. Porque toda hora e todo momento são fáceis, são propícios para Te adorar e engrandecer o Teu nome, Pai. E nessa manhã nós queremos Te engrandecer e dizer que estamos aqui para o louvor e para a honra e para a glória do Seu nome, Pai. Te adoramos no nome de Jesus. Amém. Todos podem sentar.
Como é bom ouvir que Deus é o Rei e reina para sempre. É sempre uma letra boa de se escutar, uma melodia boa de se ouvir, especialmente quando olhamos para o mundo em nosso redor e parece que tudo está fora de controle. É a hora de adoração, nesta hora de adoração, então, escutar que o nosso Deus reina. Obrigado, então, ao coro de verão. Me faz lembrar um comercial antigo de um certo automóvel, cujo lema era: pequenino, mas resolve. Mas não preciso ficar pequeninos. Vocês podem vir, eu sei que vir ensaiar domingo às 8 horas da madrugada é só para crente. Então, pode se ajuntar, e hoje às 5 horas temos também ensaio para o culto da noite. Tomei aqui a palavra, então, antes de devolvê-la ao irmão Daniel para o momento da fidelidade, para lembrar aos irmãos,
para informar, na verdade, aos irmãos que aqueles e aquelas que quiserem cooperar com os nossos irmãos da região serrana, particularmente Friburgo, que têm sido assolados pelas águas que têm chegado, regado os solos elevado, parte do solo também, que poderão fazer isso por meio de nossa igreja. De que maneira? Se desejar, colocando no envelope de contribuição uma referência que essa oferta é para Friburgo, desabrigados, qualquer palavra que identifique, ou trazendo a sua doação, especialmente mobiliário, que é uma das grandes carências que eles têm ali. Mas sobre isso, os irmãos e irmãs podem se informar com a irmã. Fique em pé, por favor, irmã Marta Mariano. Ela poderá então lhe trazer mais informações sobre como você pode cooperar ao final do culto. Já se informar, alguns já têm participado. Obrigado, Marta, pode se assentar. Você pode então participar disso. Hoje é o segundo domingo solidário. Eu quero também dizer aos irmãos o seguinte: eu sei que é o período de férias, mas o estômago não sabe disso. E nós temos o mesmo compromisso de, em nome de Cristo, prestar esse serviço, de oferecer o alimento àquelas pessoas que dependem de almas boas como as dos irmãos. Então se lembrem disso, não importa se o período é de férias, ou é letivo, ou é ativo, a sua contribuição é valiosa para tornar para essas pessoas de Deus a sua graça bastante preciosa. Vamos então prosseguir. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus de paz estará com vocês. Paulo era imitador de Cristo. Cristo disse, é melhor dar do que receber. Que nós possamos, em nossas vidas, imitar ao Senhor Jesus, entendendo que é melhor dar do que receber. Nessa hora, você poderá vir aqui à frente e depositar nessas salvas os seus dízimos, as suas ofertas, a sua contribuição para a obra do Senhor. Enquanto então essa música é entoada, você pode trazer a sua contribuição. Amém. Os irmãos podem levar as salvas. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração
em geração. Todos os que me odeiam cochicham entre si contra mim. O Senhor guardará a tua entrada, desde agora e para sempre. No Salmo 139, quando o salmista declara que o Senhor sonda o seu coração, ele não deixa de falar que para o Senhor a noite é tão clara quanto o dia. Não há diferença para Deus entre a noite e o dia, entre a claridade e a escuridão. E ele, em outro salmo, no Salmo 30, diz que o choro, o nosso choro, ele pode até durar uma noite, mas a nossa alegria pela manhã se renova. A alegria, a nossa esperança, a nossa gratidão, a nossa certeza se renova a cada manhã. O Senhor sonda o teu coração, Ele sabe cada coisa que passa no seu coração, Ele sabe cada problema que entristece você, Ele sabe cada coisa, cada particularidade que tira a tua paz. Nesse momento nós vamos então dizer ao Senhor que Ele sonda o nosso coração. E enquanto nós dizemos isso ao Senhor, se você quer declarar isso ao Senhor, dizer que há algo em você que você quer que Ele veja e que Ele intervenha, fique em pé. Você pode ficar de joelhos, ou se quiser vir aqui à frente, você também pode vir. Demonstre ao Senhor que você sabe que Ele sonda o teu coração, que não há nada que Ele não possa saber. Depois disso, o pastor José Maurício vai orar pela sua vida. Vamos então dizer que o Senhor sonda o nosso coração. olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas o meu coração, e tudo podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. E quando sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além
que eu posso imaginar. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Oh, sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Queridos irmãos, viver o cristianismo é maravilhoso. Ser alvo do amor que ele provoca é de igual forma magnífico. Só o Senhor Jesus para unir povos e nações e fazer-nos um nele. Deus tem cumprido seu propósito em nossas vidas. Trouxe-nos a esta igreja onde tivemos a oportunidade de adorá-lo enquanto nos confortava e reafirmava seu amor e fidelidade em cada culto. Agora aproxima-se a hora de voltarmos para Angola. Queremos, em gratidão a Deus, agradecer também a pessoas que de forma muito especial nos abençoaram, fazendo com que nossa permanência aqui no Brasil não se tornasse apenas um tratamento de saúde, mas a confirmação da fidelidade de Deus. Quem escreve a carta é o casal Berta e Davi Ferraz, que está aqui à minha direita. Na sua carta, eles mencionam algumas pessoas que nessa igreja foram instrumentos de Deus para abençoar. E terminam assim: voltaremos para Angola, mas levando esta igreja em nossos corações, e jamais nos esqueceremos até a vinda do Senhor Jesus. Compromisso, pastor Davi, que seja assim. E ele então ora assim: que o Senhor reserve a nós o melhor que os homens não podem dar em recompensa. Quero chamar aqui o André Aguiar Lisboa, para que nesta hora então ore pelo casal Berta e Davi. Seu filho ficará aqui, para que lá em Angola possam continuar sendo os servos de Deus que sempre foram, ali sustentados como aqui também foram. E mantenha a gente no coração de vocês, no coração dos angolanos. Obrigado pelo tempo que estiveram aqui, obrigado pelas joias que vão deixar aqui conosco ainda. Oremos então. Senhor, nós somos gratos pela vida do pastor Davi, da sua esposa, do serviço, a tua obra que eles têm prestado ao povo angolano. E nós queremos te pedir, Senhor, nesse momento, que o teu Espírito Santo, que é o Consolador, que é o nosso guia, que é o nosso companheiro, possa estar presente no seu ministério, no seu retorno para aquele país, abençoando o Senhor, abençoando a sua família, livrando-os de todo mal, dando a eles a cada dia o discernimento da tua palavra e um discernimento espiritual, Senhor, para combater aquele bom combate que eles fazem ali, ó Pai. Colocamos essas vidas diante de Ti, gratos pelo que eles representaram por essa igreja e te agradecemos pelo privilégio de poder servi-los também aqui. E agora queremos te pedir bênçãos especiais, Senhor, sobre a vida de cada um que se apresenta aqui à frente, que o Senhor possa guardá-los, Senhor, de todo mal, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero prosseguir ainda trazendo aos irmãos, antes do pastor José Maurício orar por todos, pelos que estão aqui, cada um com a sua necessidade, a sua luta, a sua dificuldade. Temos inclusive aqui uma família que veio a convite da irmã Eunice. Eu serei bastante breve nessas informações. A primeira é que faleceu a sobrinha da irmã Marta Cambeiro, de 3 anos. Essa sobrinha dela, ela pede que nós oremos
pela família, e nós então o faremos. A outra informação é que nesta manhã, às 8 horas, faleceu o pastor Jader Malafaia Filho, mais conhecido como Tula, um engenheiro que, ao final de sua vida agora, foi ordenado ao ministério pastoral e pastoreava uma igreja aqui em nosso bairro, a Igreja Batista da Graça. Acometido de um câncer, ele, depois de muita luta, idas, vindas, foi ao encontro de Jesus Cristo nesta manhã. Vamos orar pela sua igreja e também pela sua família. Hoje está internada a irmã Maria Lúcia Mateus. Ela, na quinta-feira, então, foi internada para fazer um exame que era necessário, que implicava em, na linguagem popular, dar uma espécie de choque no coração com um defibrilador. E isso foi feito. E o seu coração parou, mostrando então a gravidade do seu problema de coração. Os médicos a reanimaram e então, em face desse resultado, decidiram implantar no seu coração um defibrilador permanente. Estão então agora aguardando a autorização do plano de saúde para a colocação deste equipamento. Eu peço que os irmãos orem então pela irmã Maria Lúcia, pelo Mateus, sua família, e por esses motivos que foram aqui apresentados. O pastor Zé Maurício então vai orar. Quero acrescentar, pastor Israel, ainda um pedido de oração, deixar com os irmãos. Nós temos assistido uma família que não é evangélica, mora ali na Ilha do Governador. Seu João Soares, ele já perdeu uma perna com um problema de diabetes, está na iminência agora de amputar o pé. É uma pessoa que tem problema renal crônico, já faz diálise há mais de 10 anos, a família está muito aflita. Eu tenho estado em contato, provavelmente devo estar lá amanhã no hospital para visitá-lo. Então é uma pessoa que está precisando muito das nossas orações e também do nosso apoio espiritual. E nós temos feito isso com algumas pessoas aqui da igreja que têm nos apoiado no nosso ministério aí de assistência espiritual. Vamos então orar ao Senhor neste momento. Bondoso Deus, o Senhor é um Deus de grande bondade, de grande misericórdia, um Deus soberano que tem sob as tuas mãos o controle dos céus e da terra. E nós queremos nesta hora, Senhor, recorrer a Ti como o nosso único Deus, o nosso Paizinho, o nosso Senhor, aquele a quem nós podemos, nas horas difíceis da nossa trajetória aqui neste mundo, buscar a Tua face, buscar, ó Deus, as Tuas misericórdias, buscar, ó Pai, a solução para os nossos problemas. E por isso fazemos nesta hora, com esta convicção, com esta certeza de que o Senhor está aqui do nosso lado, o Senhor está nos assistindo em todos os momentos da nossa vida, especialmente nesta hora, Senhor, quando temos vários nomes aqui, de famílias, de pessoas que estão enfermas, outros que estão enlutados, como a família do pastor Jader, como a família da irmã Marta Cambeiro, ó Deus, como também a família do seu João Soares ali na ilha, que está apreensiva com aquela cirurgia, e com a família do Mateus também, que está, sem dúvida alguma, naquela expectativa para a implantação daquele aparelho em tua serva. Nós te pedimos, ó Pai, que tu os assistas, não somente a cada um destes, com a tua graça, com a tua misericórdia, com a bênção da saúde, com a bênção do consolo e do conforto, mas a todos quantos aqui estão também nesta manhã, que estão de pé, outros que estão aqui na frente, cujo problema nós não conhecemos, mas tu mesmo sabes, porque tu conheces a necessidade de cada um. Nós os colocamos, ó Deus, nós nos colocamos, ó Pai, diante do Senhor, as nossas vidas, as nossas famílias, a tua igreja, e te suplicamos que nesta manhã tu venhas mesmo do céu com a tua graça e com a tua misericórdia, nos assistir nas nossas aflições, amparando, consolando, animando, curando, restaurando aqueles que precisam da bênção, da restauração, da cura e do consolo nesta manhã. Fica conosco, querido Deus, continua abençoando este culto, quando temos sentido a presença do Teu Espírito. Mais uma vez te rogamos pelo pastor Davi e Dona Berta, acompanha-os na viagem que farão de volta ao seu país, assiste aos seus servos ali, com a Tua graça também, o Teu favor, é a oração que fazemos no nome de Jesus, amém e amém, Senhor.
Queiram sentar-se, irmãos. Como temos programado, à luz, então, da Palavra de Deus, vamos, ao longo deste ano, continuar oferecendo, como fizemos no ano passado, princípios para a vida familiar. Esclareço mais uma vez que esta mensagem, em cada primeiro domingo
é apresentada no segundo culto do primeiro domingo e no primeiro culto do segundo domingo. Às vezes é um pouco confuso entender, mas é bem logicamente organizado. Ou seja, todo primeiro domingo, no primeiro culto, nós temos a ceia do Senhor. E neste ano eu vou pregar sobre o tema A Mais. E no segundo culto, do primeiro domingo, eu vou pregar sobre princípios para a vida familiar. No domingo seguinte, que é o segundo domingo, no primeiro culto vou pregar sobre o mesmo tema, a mesma mensagem que foi pregada no segundo culto. E de igual modo, no segundo culto, a mesma do primeiro culto, apenas uma inversão. Por quê? A maioria dos irmãos que vêm aos cultos, os primeiros vêm sempre nos primeiros, um ou outro troca. Então, por essa razão, nós podemos ter uma mesma liturgia e também podemos ter uma mesma mensagem. A liturgia muda, né? O Leonardo é muito competente, ele faz uma diferente para cada semana, mas o pregador não é tão competente, ele não prega, então, 3 sermões, 4, porque tem o rádio também, no mesmo domingo. Ele não tem tanta competência assim, então ele repete as mensagens. Então, hoje, nesse culto, eu vou pregar a mesma mensagem do segundo culto da semana passada. Espero que ninguém tenha estado naquele culto e agora nesse. Estou explicando para os irmãos entenderem também como é a nossa programação, para que ninguém também que faltou ao segundo culto, por exemplo, da semana passada, não ouça a mensagem sobre a família, que vamos então pregar agora. Começando por esta, que tem o seguinte título: Para que pais e filhos saibam. E o meu objetivo é mostrar que, embora haja um conjunto de diferenças entre a época em que nós, pais, nascemos, os princípios para aquela e para esta época são as mesmas. Mas eu quero destacar, então, que há diferenças e que nós não podemos ignorar essas diferenças. É isso que eu pretendo, então, lhes trazer à consideração. Porque o apóstolo Paulo diz, Efésios 5, 21 a 6, 4, precisamente em Efésios 6, 1, 2, 3 e 4, o seguinte: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho de Deus. Para que nós possamos entender esta bíblica recomendação e praticá-la, eu começo hoje, então, trazendo esta consideração, para que pais e filhos saibam. Primeiro, pais, os seus filhos nasceram numa época diferente da sua. Filhos, os seus pais nasceram numa época diferente da sua, quando você nasceu. Essas épocas, as nossas e as dos nossos filhos, a dos nossos filhos e as nossas, eu me refiro às épocas de nossos nascimentos, nossas infâncias e de nossas juventudes, não podem ser tratadas como melhores ou como piores, mas diferentes. É assim que quem tem 54 anos, para ilustrar a idade de uma pessoa aqui presente, deve considerar o mundo de quem tem hoje 20 ou 24, diferente do seu, e vice-versa, não melhor, não pior,
Porque às vezes nós, os mais antigos, tendemos, naturalmente, pelo próprio peso do tempo sobre as nossas costas acumulado, a ver o tempo que já passou como sendo melhor que o tempo em que nós hoje vivemos. Mas isso é um equívoco. Alceu Amoroso Lima escreveu uma vez notavelmente o seguinte, que a memória é o nosso refúgio, mas que nós, quando nos refugiamos em nossa memória, acabamos por reconstruir o passado, tornando o passado mais róseo, mais bonito do que realmente foi. Isso é verdade. Alguns de nós passamos por muitas dificuldades e não nos lembramos. Graças a Deus. Outros nos lembramos. Então olhamos às vezes para a nossa infância e dizemos, que maravilha foi a minha infância. Mas se pudesse fazer uma narrativa objetiva da infância, talvez percebesse que não foi assim esta maravilha. Pelo contrário, houve muita escassez, houve muita dificuldade. Mas a nossa memória, por razões próprias de sobrevivência, reescreve o passado, de tal modo que ele se torna muito mais agradável, mais florido, mais ajardinado do que realmente foi. Não há mal nenhum nisso. Há mal se nós pegamos então essa descrição do passado, que não corresponde quase sempre com a inteireza dos fatos, e puxamos para o presente a fim de comparar e dizer que o presente é pior. Eu digo, não é pior nem melhor. É diferente o presente. De igual modo, o passado não foi melhor nem pior, foi diferente. Pode ser que em nossos casos pessoais, por circunstâncias pessoais, alguns de nós tenhamos tido momentos melhores no passado ou momentos melhores no futuro, mas não podemos com isso classificar uma época e dizer que esta é melhor, aquela é pior. 20 anos, então, pensemos assim, nos separam pais dos nossos filhos, ou 20 anos separam os filhos dos seus pais. Eu quero então, como exercício que já fiz na semana passada, e alguns me acrescentaram novas informações, comparar um pouco o nosso tempo, o tempo em que nós vivemos, porque eu não gosto desse negócio do meu tempo. O meu tempo é hoje. Mas vamos entender, quando eu falo nosso tempo, é o tempo que hoje nós estamos, que é sempre o melhor dos tempos. O que passou, passou. Se foi bom, não volta mais. Se foi ruim, também não volta mais. O melhor tempo é hoje. O futuro, não sei como é que será. Esse é o nosso tempo. Mas se nós tomarmos uma criança nascida em 2006, 2007, e compará-la com outra nascida há 20 ou há 24 anos, vamos ver algumas diferenças, sobretudo no plano tecnológico. Por exemplo, garotos e garotas de 20 e poucos anos. Se os seus pais fossem da classe média, provavelmente, se não estivessem acima da média, teriam um Fusca. Eu tive um, placa MT 1180. É a única placa de carro que eu lembro. Foi o primeiro. Eu era feliz com aquele meu Fusca branco. Hoje, ninguém sonha ter um Fusca, mesmo porque não tem nem de comprá-lo. A não ser um Fusca antigo, de colecionador, como um de nossa igreja que comprou. Naquela época, ninguém tinha celular. Imagine viver sem o celular. Mas o celular só foi inventado na Suécia em 1979. E só chegou ao Brasil em 1990. 16 anos, praticamente, no máximo, temos de celular. Eu me lembro que, aí nos anos 2000, no comecinho deles, alguém ligou para minha casa, e a minha esposa atendeu, e eu não estava. E a pessoa perguntou, qual é o telefone celular dele? Ela disse, ele não tem. E a pessoa, ele não tem? Isso é muito recente. Me recordo que em 96, um amigo meu aqui dessa igreja
comprou um telefone celular. Era um tijolo, realmente, dava até bursite em quem usava aquilo. Ele pagou R$4.700 por aquele bólido. Era um aparelho feíssimo. Não é essas coisas moderninhas, bonitinhas de hoje, não tocava música, nem era colorido, mas era uma nota caríssima. Mas era um sonho tão grande, que quem não tinha fazia de conta que tinha. Tinha até uns de brinquedo, para você não ficar tão por fora assim da onda, não é? E era comum, às vezes, uma pessoa ia a um restaurante e combinar com alguém para ligar para ela. Todo mundo vê que ela estava no celular. Não, estou aqui no restaurante. Você, fulano tal tem celular, né? Hoje, até eu tenho celular. Qualquer pessoa pode ter um celular. Não se falava em internet nem pela internet. Simplesmente não existia. O sonho nos anos 80 e no comecinho dos anos 90 ainda era ter um fax. Essa semana eu fui usar o meu e não funcionou, não sei o que eu faço com ele, se eu jogo fora ou se eu conserto, porque a utilidade é uma vez a cada 3 anos. Mas eu me recordo, nessa época, eu era correspondente de um jornal americano no Brasil, e eu mandava os meus despachos de correspondência por fax, mas eu não tinha fax em casa. Eu ia numa empresa vizinha, amiga, essa pessoa de nossa igreja, onde eu morava, em Piracicaba, e passava o fax. Ele teve que me ensinar como operar o fax. Eu aprendi, eu às vezes aprendo alguma coisa, e eu ia lá passar o fax. Aí depois o jornal comprou um e me mandou. Tenho até hoje. Tem aí, sei lá, 11, 12 anos esse aparelho, e hoje não faz parte do sonho de ninguém. Ter um aparelho de videocassete, meus irmãos, minhas irmãs, era uma coisa tão bonita que a gente convidava os amigos que eram pobres, coitados, não tinham videocassete, né, para assistir em nossas casas. Mas não filme de locadora, porque não tinha locadora. Você gravava um filme da sua televisão, da TV aberta, não tinha TV fechada, e você então convidava os amigos para comer uma pipoca, uma pizza com aquilo que você viu. E hoje, videocassete, quem comprou não compra mais. Porque simplesmente é capaz de nem achar, e as fábricas não estão mais produzindo. Agora é o DVD, que vai sair de linha daqui uns 3 anos, superado pela nova invenção tecnológica que vem pela frente. Depois do videocassete veio o CD player, que imaginávamos que coisa fantástica, mas veio o DVD, MP3, iPod e tantas outras coisas que não dá para viver sem. Palm Top, seus vários outros sucedâneos. O mundo mudou. Em termos tecnológicos, o nosso mundo é simplesmente maravilhoso e estou ansioso pelo que vem pela frente. Espero viver bastante tempo só para usufruir das tecnologias que vêm por aí, que são muito boas. Há outras áreas, em outras áreas há diferenças. Por exemplo, como hoje pensar o mundo sem shopping center? Mas os shopping centers são muito recentes no Brasil, e os nossos pais, ou melhor, eu mesmo como pai, vinha conhecer shopping center já adulto. Os irmãos se recordam aqui no Rio de Janeiro, primeiro, eu fui corrigir, tenho que corrigir, foi o shopping do Meyer, depois o Rio Sul, que coloca lá que foi o primeiro, mas me disseram que é o do shopping do Meyer, depois foi o Barra Shopping. Era uma dificuldade, era muito longe, era um passeio, era uma viagem até a Barra da Tijuca. Hoje, as crianças vão sozinhas ao shopping, mas antes não era assim. Era um programa de família. Como também ir a uma loja de restaurantes que tem um M grande, também essa loja não tinha. Ela chegou ao Brasil no final dos anos 70, começo dos anos 80, e eu me lembro que aqui no Rio de Janeiro a primeira era em Copacabana. Então saímos da Tijuca, assim como íamos a um restaurante, a um grande mercado que começa com C, na Barra da Tijuca. Hoje está espalhado por aí.
Nós vimos então essa loja, essa grande loja, que tem um M enorme e um palhaço como símbolo, para fazer as refeições em família, não se ia sozinho. E ali se encontravam os atores. Eu encontrei lá o Tony Ramos uma vez nesse, que era uma viagem daqui até Copacabana. Eram tempos diferentes, os nossos tempos de hoje, por exemplo, em relação a esse aspecto. Não se podia, por exemplo, eleger o presidente da República. Isso só aconteceria no final de 1989. O divórcio, que hoje se faz apenas com 2 advogados, um de cada lado, num cartório, se não houver nenhum conflito e nenhuma criança menor em questão, estava começando a ser implantado ainda com algumas restrições. As escolas superiores eram, em sua maioria, públicas, poucas particulares. Uma música que fez sucesso, Coristas de Verão, eu não vou cantar aqui porque os irmãos não merecem, mas era algo assim: passei no vestibular, mas a faculdade é particular. Se lembram disso? Era o regime da época, havia um negócio chamado excedente. Passava-se na universidade, mas ficava como excedente. Havia protesto nas ruas. Naquele tempo havia protesto nas ruas também. É outra característica de nossas diferenças. Escolher uma profissão também era diferente. As opções eram menores do que há hoje. Os empregos que já começavam a escassear eram mais permanentes, eram mais duradouros. Nas igrejas, a bateria começava a entrar. Para ficar, graças a Deus. E aquilo que hoje se torna comum, aceitável, naquela época era visto com dificuldade, com reservas. Eu me recordo que uma revista da Juerp publicou uma entrevista sobre os atletas de Cristo. E alguém do meu círculo íntimo disse: atletas, bem, de Cristo, não. Não é possível algo dessa natureza. No entanto, nós vemos hoje como eles têm sido canais de Deus para abençoar a tantas pessoas. Nos cultos, na hora da adoração, predominava o cantor cristão. Nem tinha chegado ainda o inário para o culto cristão. Equipe de louvor aqui na frente, banda, isso só naquelas igrejas bem alternativas, bem underground, como se dizia naquela época. As diferenças, portanto, têm a ver com quantidade de informação, com velocidade de informação, tem a ver, sobretudo, com um ícone de nosso tempo, que se chama liberdade. E havia até um anúncio, eu sei que vocês não se lembram, vocês mais novos, que era um outdoor com um fundo, cuja cor não me lembro, e uma pessoa dando um certo pulo com uma calça jeans com a seguinte inscrição: liberdade é uma calça azul, algo mais, e desbotada. Essa palavra liberdade, ela se tornou realmente representadora de nossa cultura. Liberdade individual, é bom que se tenha em mente. Isso, houve um desenvolvimento muito grande nesta dimensão. Quero então dizer, à luz disto, me alonguei um pouco, é verdade, que além dessas diferenças de natureza geracional, em função de tecnologias e culturas, há algumas características. Pais, por favor, prestem atenção. Filhos, por favor, ouçam, que os distinguem e que nos distinguem, mas que são atemporais. Por exemplo, os pais têm uma experiência que os filhos não têm. E os filhos, então, não podem ignorar o fato de que os seus pais têm o que eles não têm: experiência. Porque a sua vida é breve, é escassa, não tem experiência. Então o filho deve ter a humildade de assentar ao lado do seu pai, da sua mãe, e falar: fala papai, fala mamãe,
o que é que o senhor acha? Às vezes, pai, ele não fala assim, mas ele vem ao seu lado como quem não quer nada, puxa um assunto aparentemente sem importância e se assenta ao seu lado. Ele quer dizer, fala, pai, me ensina. Mas é claro, a sua natural independência, autonomia, para não dizer às vezes outras palavras, não permitem que ele diz com clareza, fala, pai, estou aqui para aprender. Mas é isso que ele quer dizer. Então, os filhos têm que buscar os seus pais. E os seus pais não podem abrir mão de lhes passar a sua experiência. E nem de olhar o momento, de perceber que chegou a hora. Segundo lugar, os pais são mais cautelosos que os filhos. E às vezes tão cautelosos que se tornam medrosos. Por causa dos fracassos e também das vitórias, mas especialmente das amarguras, muitos pais se deixam levar pelo medo, como se o passado fosse se repetir. É claro que a cautela é sempre bem-vinda, mas o medo é inimigo de toda conquista. Os filhos, então, devem tomar todo o cuidado para não serem demasiadamente influenciados pelos seus pais em termos deste medo, se isso acontece com os seus pais. A cautela, portanto, é algo que os pais devem ter, porque faz parte da sua experiência, e que os filhos também devem buscar. Mas medo não. Medo não cai bem para a nova geração. Terceiro lugar, como diferença, os pais, por definição, pensam a vida a longo prazo, medindo, contando o preço e o benefício. É por isso que os filhos devem ouvir os seus pais, devem planejar juntamente com os seus pais, devem compartilhar com os seus pais os seus sonhos, as suas dificuldades. Se você, filho, está com um problema de encontrar uma profissão, ou já formado de encontrar um emprego, a primeira pessoa com quem você deve compartilhar a sua dificuldade é o seu pai ou a sua mãe. Sabe por quê? Provavelmente ele já passou pela mesma experiência. É claro que aquilo que ele vivenciou não se repetirá na sua, mas ele aprendeu e pode lhe ensinar a como passar por esse instante. Quarto lugar, os filhos são mais rápidos, porque são mais fortes, estão mais atualizados com a linguagem contemporânea, logo são mais ousados, eles sonham mais. É importante que os pais entendam que os filhos têm que crescer e eles diminuir. Os pais não têm a força, os seus filhos têm a força. Então que os pais incentivem os sonhos dos seus filhos e os filhos respeitem os seus pais que também querem o bem deles. Quando eu era menino, eu acompanhava meu pai na rua. E eu me admirava da capacidade do meu pai andar. Que rapidez! Eu me esforçava para alcançá-lo, mas não conseguia alcançá-lo. Mas um dia eu vou alcançar o meu pai. Os anos se passaram. Ou o meu pai encurtou os passos, ou eu aumentei o meu. O fato é que quando eu completei uma certa idade, nós podíamos andar juntos. Passado mais um tempo, se eu descuidasse, meu pai ficava para trás. E um dia eu me lembrei, eu fui com ele, ele veio me visitar aqui ao Rio, fui com ele ao centro da cidade, e o meu pai não me acompanhava mais. Eu disse, assim é a vida. Importa que ele diminua e que eu cresça, mas o mesmo vai acontecer comigo. Daqui a pouco o lerdo vai ser eu. Assim é a vida, temos que aprender, e nisso não nos faz melhores nem piores uns dos outros, mas nos faz diferentes. Andar mais devagar não é ser pior do que quem andar mais depressa, e vice-versa. A nossa cultura incensa, deifica a velocidade, a força dos jovens, só para vender. Jovens
tomem cuidado, porque o objetivo é só este. Não é colocar você no pedestal, é tirar mais dinheiro seu ou do seu pai. Se estas variações, essas diferenças constituem o ser humano, Deus não muda. Deus não mudou. Deus não vai mudar. O mundo muda, nós mudamos, nossos pais mudam, nossos filhos mudam, as igrejas mudam, muda até mesmo a nossa interpretação da palavra de Deus, mas a palavra de Deus não muda, os seus princípios são permanentes, imutáveis, porque decretados inabalavelmente por Deus. Por isso são princípios válidos, mas quero, como gosto sempre de dizer, válidos e bons. Os princípios da palavra de Deus para pais e para filhos não são somente válidos, mas são bons. Penso que nenhum de nós tem dúvida em aceitar que são válidos, mas às vezes nos perguntamos se são bons, porque às vezes são elevados, às vezes são duros, mas são válidos e bons. Um dos princípios que o apóstolo Paulo nos ensina, no verso 21 do capítulo 5, é o princípio da mutualidade, que se aplica ao casal, mas se aplica a pais e filhos. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esta é a palavra de Deus. E esse verso 21, ele é a introdução, como já salientei, de toda a seção que vem em seguida, sobre os deveres de maridos e mulheres, de pais e filhos, e empregados e empregadores. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. É por causa, então, da mutualidade que os filhos devem honrar aos seus pais, mesmo que os seus pais não mereçam. A honra aos pais é graça. Não importa se o seu pai não amou como você acha que devia amar. Não importa se seu pai não educou você como devia educar. Não importa se seu pai abandonou você quando era criança. Honra ao seu pai. Honre ao seu pai. Honra ao teu pai. É um princípio válido e bom. Fácil. Claro, quando o pai da gente foi bacana, é fácil. Mas quando foi mal para com a gente, não é fácil. Honra a teu pai. Isso quer dizer também que os pais são responsáveis pela felicidade dos filhos. Mas os filhos são responsáveis pela felicidade dos pais. A tarefa de edificar o lar não é só dos pais, é dos pais e dos filhos. O filho não está em casa só para receber e para dar. É uma relação, portanto, de mutualidade. O peso não pode recair apenas sobre os pais, porque a carga seria demasiadamente pesada e estressaria os pais. Isso quer dizer também, na mutualidade não há lugar para pais autoritários, nem para filhos autoritários, que exigem dos seus pais o que não podem dar, que chantageiam por vezes os seus pais. Não há lugar na mutualidade da vida familiar para o egoísmo descontrolado. O que deve prevalecer é o amor, e o amor se caracteriza por ceder. Não há lugar para o hedonismo, para o culto ao prazer, mas para o serviço um ao outro. Preciso terminar, prometo prosseguir no primeiro domingo de fevereiro, no primeiro culto, e para os irmãos no segundo domingo. Acompanhe pelo boletim, não tenho como prosseguir por causa do nosso tempo. Mas quero
repetir as ideias básicas que busquei apresentar aos irmãos e às irmãs. As nossas épocas em que nascemos e que nos constituímos como pessoas, em relação aos nossos filhos, ou as épocas dos filhos em relação às nossas, quando nós nos constituímos, não são piores nem melhores, são diferentes. Há coisas hoje muito melhores e há coisas piores. Até depende do ponto de vista. Não vamos transformar o nosso lar num lugar de saudosismo, porque os nossos filhos não viram aquilo, não faz sentido para eles. Segundo lugar, o princípio que devemos buscar é o princípio na vida familiar da mutualidade, em que filhos e pais, pais e filhos, busquemos o bem de todos. É buscando o bem do outro que eu alcanço o meu bem. Vamos crescer um com o outro, aprendendo um com o outro, como ilustra algo que eu sei que muitos irmãos aqui vivenciaram. Como é que alguns de nós, mais velhos, aprendemos a mexer com computador? O nosso filho ou o nosso neto. E alguns de nós não aprenderam, porque o nosso filho ou o nosso neto não foram suficientemente pacientes conosco. Verdade ou mentira? Filhos, netos, sejam pacientes com os seus velhinhos em casa. Pega na mãozinha dele e ensine-o a navegar pela internet, porque é muito bom. Usar bem o telefone celular, tem muita função, aquilo é complicadíssimo. Ensine-o a apertar os botões certos. Porque isso, o fato de você saber isso, não o faz melhor que seus pais. Diferente, porque está em outra época. E por último, mesmo vivendo em épocas diferentes, os princípios da palavra de Deus são os mesmos, válidos e bons. Vamos ficar em pé então, irmãos? Vamos terminar o nosso encontro cantando esta música que afirma que nós somos salvos pela graça de Jesus. Podemos então erguer os olhos, nos prostrar diante dele, adorando-o, ver a tua glória, ó Senhor. Cantemos então. Salvo estou por tua graça, totalmente entregue ao teu amor, e não há nada além de ti. És tão perfeito, príncipe da paz, tua fidelidade está sobre mim. Teu amor é a luz do meu ser. Ergo os meus olhos a ti, ó meu Criador, e me prostro ante a ti por tua glória. Eu pra te adorar, santo és, Rei dos céus, Rei dos céus. Agora nós vamos cantar todos juntos. Totalmente entregue ao teu amor, e não
que então sobre nós, agora que cantamos aleluia, que louvamos ao Senhor, seja o poder dele, o Pai, a graça dele, o Filho, e o conforto do Espírito Santo. Amém. Todos podem se assentar.